Oi, Opa, tudo bom? tudo certinho. E aí, como Que- é que estamos? Tudo certo. Que saudade de falar contigo. Agora é minha vez de falar com o psicólogo Paulo Barala, Isso, agora falando com o jornalista, não é só com o diretor de teatro. né? E aqui, além disso, né, é um tema que eu sempre tive também muita curiosidade, gosto muito de conversar sobre. Aí também eu já falei para o pai, né? Esse aqui deixa eu fazer amanhã, que eu também tenho muitas dúvidas, vou perguntar bastante. Deixa eu fixar aqui, fixei o teu nome. Então Uhum. tá, Paulo, para a gente começar, eu quero saber se tu acredita em sorte e azar? Ah, eu acredito em ação e reação, mas sorte e azar é meio complicado. Agora, dá para entender a linha de raciocínio? Tá. Ah, na, historicamente, antes da ciência existir, a gente tinha maneiras muito chulas de se tentar chegar naquilo que era ciência sem conhecimento científico. Então, a gente tinha o pessoal da alquimia, a gente tinha o pessoal que fazia as deduções, para tentar chegar na razão das coisas. Tu tem as manifestações da natureza e tu tenta achar uma forma de explicar as coisas. Dessa maneira, tu tem, por exemplo, na época da Biblioteca de Alexandria, tu tinha uma cientista mulher, na época da Biblioteca de Alexandria, que ela verificava que quando as emoções eram muito intensas, o coração disparava. Então, vem desta época a ideia de que as emoções surgem do coração. É engraçado que a gente traz até hoje, simbolicamente, essa referência, mas ela é uma referência empírica, ou seja, simples manifestação. O coração dispara, então eu deduzo que o coração é a sede das emoções. A sorte e o azar, antes de existir a ciência, ela então usava referências empíricas, referências de coisas que não tinham nenhum tipo de comprovação, mas que tu associava porque tu não tinha uma coisa chamada ciência de maneira sistematizada, de forma a comprovar aquilo que era daquilo que não era. Então, as simbologias, elas estão muito ligadas a coisas antigas, a Uhum. referências culturais, a coisas de tradição, e isto então, certamente tem uma história por trás de cada um dos símbolos, os símbolos da bruxaria, que na realidade a gente sabe que as mulheres eram perseguidas porque elas traziam aquelas receitas caseiras de como é que as coisas, de ervas e de coisas, e então, na medida em que a mulher também, na Idade Média, começou a adquirir algum tipo de conhecimento, se tornou ameaçador, e aí, como existia a caça às bruxas, elas começaram a transpor as simbologias delas para não serem pegas dentro de casa com aquelas coisas de alquimias e de coisas, começaram a transpor os símbolos para o material de casa. Então, a vassoura, porque era um material normal dentro da casa, e por aí vai, dessas simbologias que vêm desde antigamente, e a gente, embora já tenha hoje a ciência, a gente carrega ainda vários símbolos que têm como referência a sorte, como referência a azar. Então, embora a ciência tenha se desenvolvido e já consiga descobrir para muitas coisas as causas, as origens, da onde vêm as coisas, a gente não pode esquecer que tem uma parte nossa que é eminentemente emocional e que não está muito preocupado com a parte científica. Ela quer uma coisa para escoar a nossa insegurança e achar alguma coisa que te dê algum tipo de tranquilidade emocional no meio da perturbação. Então, tipo, quando vem nessa época, e não é questão de entrar no mérito, porque não se vai entrar no mérito, mas de qualquer coisa que se diga assim, isto aqui cura a pandemia. A primeira coisa que as pessoas fazem não é tentar ver
fundamentos científicos do produto A, do produto B, do produto C. Eles se atiram desesperadamente sobre aquilo, porque aquilo representa, simboliza alguma coisa que as pessoas querem de maneira imediata, como forma de se salvar. Então, a busca de símbolos de sorte é uma maneira de tu tentar escoar de dentro de ti uma angústia por uma incerteza de um futuro, que sim, ele é incerto, não tem como tu mudar isso. Basta estar vivo para desencarnar, então ninguém tem a certeza da constância, da permanência aqui, e a gente fica querendo, mediante essas inseguranças todas de pandemia, disso, daquilo, a gente fica querendo símbolos que de alguma forma tenham um conforto emocional e tu diga, agora eu estou protegido. Só que a cabeça da gente ela é uma coisa muito louca, porque a gente adota símbolos que não tem exatamente na origem, às vezes de fato, alguma referência sequer lógica. A gente sabe, por exemplo, que a imagem de Nossa Senhora de Fátima é aquela imagem da Nossa Senhora negra. Como assim negra e Nossa Senhora? Porque a fuligem tomou conta de uma determinada igreja que era mais tradicional, e mesmo quando a ciência teve a oportunidade de limpar a imagem e deixar ela branca, como já fazia parte da tradição a imagem da pele escura, se permaneceu, houve uma escolha de permanecer porque aquilo já era tradicional. Então, a questão da tradição e da história ligada a símbolos de azar e de sorte tem muito a ver com a história pré-ciência e que a gente traz isso para os dias atuais como uma maneira de tentar se sentir confortável diante de uma insegurança que existe, que não tem como tu tirar isso da vida das pessoas. E quanto maior for a situação de desespero diante de situações, mais tu vai querer te apegar a estes símbolos de sorte, como se isso de fato representasse ou te assegurasse alguma coisa, quando na realidade é muito mais um símbolo e uma representação afetiva que tu projeta sobre o símbolo do que o símbolo em si, querendo dizer alguma coisa. Mas como ele normalmente o símbolo tem uma tradição histórica, vem de muito tempo, então a gente diz, como é uma coisa antiga, isso tem uma garantia, mas não tem nada a ver com ciência ou com coisa alguma. Digamos assim, se o espírita quiser ter boa sorte, é fácil. Tu conhece a lei de ação e reação, usa ela a teu favor, pratica o bem, e certamente tu vai ter, não de maneira imediata, porque não estamos falando de café instantâneo, estamos falando de situações de vida, mas tu vai ter ao longo do tempo o cultivo e o retorno, porque tu está usando uma lei a teu favor. Uma lei que é muito engraçado, porque ela é física e espiritual ao mesmo tempo. Então tu vê como casa ciência com realidade, enfim, dos fatos. Sim. Ó, pro ansioso como eu, essa parte de não ser instantâneo é bem complicado, porque chega um momento assim, meu Deus, sabe, quando que vai chegar a minha vez, ou por que que não chega logo, quando que isso vai chegar? Eu tinha muito isso, e agora eu comecei a me moldar um pouco, porque eu tinha muita pressa no resultado das coisas. Nossa, eu fiz isso, sempre fiz isso muito bem, ou pratiquei o bem, por que que eu não estou recebendo logo, assim, logo? Eu sempre tive uma pressa por isso, e agora, né, fui me moldando. A mesma coisa com os símbolos, né? Esse aqui eu até brinquei, ó, estão ligando para mim agora, no meio da live. Eu sempre usei muito esses símbolos, também tem pimenta, também tem um monte de coisa em casa, mas depois de um tempo eu parei de olhar eles assim como uma coisa de sorte, eu acabo usando no cotidiano, acabo usando como chaveiro mesmo, porque acho bonitinho e tudo mais, mas não mais. Não me apego mais tanto a ele por sorte, mas eu vejo que muito tem agora a questão de números, tem muita gente memorizando números para atrair emprego, para até achar dinheiro na rua. Assim, são várias coisas que vão se apegando, que vai mudando conforme o tempo, né? Isso que eu acho bem interessante. É engraçado de tu ver que as pessoas querem esta garantia
Até no meio espírita acontece isso. Eu nunca vou me esquecer que o meu dirigente espírita me convidou para assistir uma orientação espiritual dele, para que depois eu me tornasse um orientador espiritual também, da casa espírita, fazendo atendimento fraterno. A primeira atendimento que eu assisti foi de uma senhora trabalhadora há mais de 20, 30 anos dentro de casa espírita, e ela veio tirar satisfação de Deus através do orientador. Mas que pouca vergonha é essa? Que bagunça é essa desse espiritismo aí? Que eu tô com a minha irmã com câncer, eu tô com uma doença crônica, meu filho tá com câncer. Escuta, mas espiritismo é para quê? Que a gente tá 20, 30 anos trabalhando nesse troço e não funciona? É que as coisas, quando a gente pede cura, quando a gente pede ajuda, a gente não tem ideia de que remédio vai vir. Uhum. E nem sempre é remédio que tu quer, nem sempre é na hora que tu quer. E o remédio também precisa encontrar a pessoa preparada para receber. O mais difícil, e isso eu te falo como psicólogo, é muito engraçado. Eu tenho uma experiência de 30 anos na psicologia e, tipo assim, a gente já tem uma corrida que, às vezes, na primeira consulta, nem sempre, mas, às vezes, na primeira consulta, o paciente chega, dá uma geral da problemática dele e tu diz, não, realmente, eu acho que tem uma linha aqui, isso aqui tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, e tu mapeia a origem do que te gerou essa atitude, em função dessa atitude teve essa consequência, e esse é o quadro geral da tua dificuldade, em uma consulta. E o paciente pesca? Não. Então o problema não é tu ter a resposta para dar para ele. O que faz com que uma terapia dure mais tempo é a aceitação da resposta, que normalmente não é aquela que a pessoa quer. Uhum. Então, respostas rápidas até não é impossível da vida dar. Agora, tu estar maduro o suficiente para receber aquilo e assimilar, introjetar, isso se transformar numa atitude diferente. Por que eu estou falando tudo isso que parece não ter nada a ver com sorte e com azar? Porque, na realidade, na minha interpretação pessoal, o azar é a negação da responsabilidade sobre as próprias atitudes. Então, tu tá te enganando, que o universo tá conspirando contra ti, porque tu não quer aceitar que tu tem atitudes que causem consequências negativas. Então, as pessoas dizem assim, não, mas os psicólogos são os chatos que ficam fazendo terapia durante 5 anos, 4 anos com o paciente. Eu já acho 10 anos um absurdo, mas enfim. Mesmo meus pacientes crônicos, eu dou um tempo neles e depois, se precisar, retornam. Mas direto 10 anos eu acho um absurdo. Então, o que acontece? Às vezes o tempo de terapia não tem a ver com a técnica do terapeuta, tem a ver com a capacidade de assimilação do paciente da resposta que tu já tá dando há um tempão pro cara, e daqui a pouco ele tem a cara de pau de chegar para ti no início de uma terapia e diz, descobri a solução do meu problema. Eu digo, o que é? É isso, assim, assim, assado. E, criatura, eu tenho te falado isso em outras palavras há anos, a mesma coisa. Mas agora caiu a ficha do cara. Então, para que a resposta encontre a pessoa, não depende só da vida, depende da pessoa aceitar. Então, o azar, ele é, na minha opinião, uma negação de responsabilidade. Não é que não aconteçam coisas desagradáveis na vida, mas vamos dizer assim, se tu acordou e disse, ponto, já aconteceu uma coisa ruim, todo meu dia não vai prestar. De que forma tu tá ajustando o teu radar para pescar exclusivamente coisas negativas que comprovem a tua teoria e tudo que acontecer de positivo ao longo do dia, porque é impossível que isso aconteça coisas negativas, e tudo que acontecer de positivo tu nega, e aí tu diz, realmente, o meu dia foi um azar só, foi uma desgraça só, mas
também tu estava olhando para quê? Acredito eu que nós somos muito mais ricos e muito mais fartos e generosos dentro do que a vida nos proporciona, mas no nosso orgulho e na nossa vaidade é tudo pouco, é tudo ruim, porque nós nos imaginamos num patamar super alto, super fantástico, porque nós somos maravilhosos. A vida é que nos dá pouco. Uhum. E aí, aquilo que a gente recebe não tem gratidão, porque não tem reconhecimento. E se tu não reconhece, tu age como se tu estivesse morto de fome e tu acabou de comer. Mas se tu não registrar, e existe inclusive fisicamente essa questão, dizem o pessoal que entende dessa parte de nutrição, que a comida leva 15 minutos, pelo menos de 15 a 20, entre tu comer, a comida descer até o estômago e registrar e te mandar mensagem para o cérebro de que tu está saciado. Então, o que acontece? A gente deveria comer de maneira mais lenta, saboreando as coisas e aceitar a informação que daqui a pouco vai vir de que é o suficiente. Mas a gente continua comendo, porque não faz o registro da gente mesmo. Parece que não tem. Isso me aconteceu uma vez no ônibus, eu tive um insight. Eu sempre sou super certinho, mas eu entrei no ônibus e tinha pego o dinheiro da passagem e botei num lugar que não era o meu lugar habitual de botar no bolso. Aí eu botei a mão para pagar o cobrador e cadê o dinheiro? E eu super envergonhado, cheguei e disse, putz, tu não me leva a mal, eu não estou querendo te passar conversa, mas eu perdi o dinheiro da passagem, não tem como te pagar a passagem. Não, fica tranquilo, isso acontece com todo mundo. Tu senta aqui do meu lado antes da roleta, quando chegar a tua vez, eu falo pro motorista, tu sai na boa, tá tudo tranquilo. O cara nem encrencou, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Quando eu saí do ônibus, eu disse, mano, eu tenho que achar esse dinheiro, é impossível que eu tenha perdido. Eu descobri o dinheiro que estava num bolso que não era o lugar habitual. E aí eu me dei conta de uma coisa, não é a questão ter ou não ter o dinheiro. Se tu acha que tu não tem, mesmo que tu tenha, tu age como alguém que não tem. Uhum. Então, é importante que a gente aprenda a reconhecer o que a gente tem, o que a gente já possui de tesouro na vida, senão a gente age que nem miserável, que nem pedinte o tempo inteiro, e a gente já é rico de um montão de coisas. Mas o problema do azar é que tu fica naquela coisa, eu tinha que ter recebido muito mais. Menos do que o Oscar, para mim, não é o suficiente, porque esse é o meu sonho. Mas, quem sabe, tu vai um degrauzinho de cada vez e vai saboreando o processo, porque quem diz que lá está a felicidade e que aqui não tem nada de interessante no caminho. Daqui a pouco tu descobre que a tua trajetória é uma outra, tu vai numa outra direção e descobre coisas muito mais interessantes. Então, eu acho que sorte e azar são equívocos de percepção de que eu deveria ter ganho na Mega Sena, como eu não ganhei, isso é azar, porque eu deveria ter ganho, sei lá por quê, porque eu acho que sim, e sorte é aquela coisa que os outros têm, mas eu não. Porque o outro aconteceu duas coisas, mas onde é que estava ligado o radar do outro? Será que estava realmente ligado nas coisas ruins ou nas coisas boas? Eu entendo que a vida não é só coisas boas, mas vamos combinar que, a grosso modo, fazendo uma estatística bem grosseira, 50% de chance de acontecer coisa boa, 50% de acontecer coisa ruim, com a vantagem de que, mesmo as coisas ruins, tu pode desenvolver um aprendizado a respeito. Então, esses 50 não é tão 50 assim, na realidade acaba sendo mais. E nem dizia meu pai, o acerto é filho do erro. Então, tu sabendo aproveitar bem os teus erros, tu cria futuros acertos. Porque a cada vez tu não tá fazendo igual, tu tá te aprimorando para na próxima fazer melhor. Nas poucas vezes que eu fiz a bobagem de tentar ser ator, e eu nunca, não tenho o menor talento para isso, sou tímido, que é um absurdo,
mas foi mais para vencer a timidez do que qualquer coisa. Eu não tinha a percepção, para mim era uma chatice repetir a mesma peça, porque para mim eu já tinha cumprido o meu papel. Eu fiz uma vez aquela peça, pronto, acabou, suficiente, não preciso fazer mais. Meu Deus, imagina tu fazendo 20 anos de Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. E tu tem que achar, tem que descobrir o prazer, tentar descobrir novos aspectos numa mesma coisa, entender essa nuance, esse detalhe, e tu tem que ir cada vez mais fundo nisso. Eu acabei fazendo isso quando a gente faz o estudo do Evangelho na minha casa, na minha sociedade espírita que eu trabalho. Eu trabalho há pelo menos 25 anos em cima do mesmo livro, dando sobre o mesmo conteúdo, só que a cada vez eu tento encontrar um significado diferente, um outro aspecto, uma outra abordagem, e pior, o que tem de texto nas entrelinhas é um absurdo. Tu fica uma vida inteira, eu te diz, como é que eu só olhei isso aqui agora? Como é que eu só descobri agora? Porque eu acho que quando o Fernando Sabino fala uma coisa muito inteligente. Ele diz que por que o lugar onde tu mora, normalmente tu olha para as coisas e acha tudo meio normal. E quando tu vai visitar um outro lugar, tu leva os teus olhos de turista. E aí tudo é maravilhoso e fantástico, e tu te surpreende, tira foto de tudo. E se alguém faz isso na tua cidade, tu diz que o cara é louco. Porque eu vejo isso aqui todos os dias. Ele diz que a gente deveria ter o olhar de turista sobre o nosso lugar de vida, sobre o nosso papel e sobre as nossas coisas, para poder continuar se surpreendendo com as mesmas coisas que a gente vê todos os dias. Porque, na realidade, é uma nova chance para tu olhar diferente e descobrir uma outra coisa maravilhosa. Entender que tudo é maravilhoso e que existem detalhes em cada coisinha da vida que são de uma riqueza muito fantástica. E que isso é a grande sorte da vida, é a grande abundância, é tu poder reconhecer cada detalhezinho, cada coisinha. O pessoal achava meio louco o Roberto Carlos quando ele fez aquela música que dizia meu cachorro me sorriu latindo. Mas é isto. Cachorro sorri com os olhos, sorri com o rabinho, e ele está disponível para a vida de uma maneira que a gente não está. Se tu visse os cachorrinhos com as patinhas amputadas, mas numa felicidade de estarem vivos, eles não estão olhando para trás o que eles não têm mais, eles estão olhando o que eles ainda podem ter. E a gente não tem essa abertura para a vida, e aí a gente caracteriza e carimba de azar coisas que têm grandes oportunidades de crescimento pessoal. É que a gente olha a vida sobre uma fresta muito estreita, muito miserável, muito pouquinha, e ela é tão mais ampla que tudo, porque, tipo assim, de um lado tu tem o desencarne, a morte, e do outro lado tu tem o festerê de toda a turma que está do lado de lá para receber a pessoa amada, sabe? Porque o plano espiritual faz uma coisa muito linda. Eles sabem que a gente não gosta de desencarnar, que a gente é apegado nessa coisinha. Então o André Luiz, ele diz que eles fazem uma malandragem no plano espiritual muito inteligente, que eles põem, antes da pessoa desencarnar, uma ou duas pessoas que tu ama muito e já desencarnaram antes. Para que tu diga, mas tu tá desse lado daí? Então eu vou. Então, tipo, é uma festa. Os budistas, eles celebram, tanto que às vezes quando tem uma cerimônia mista, ou católica e budista, os budistas esperam terminar a cerimônia católica, que geralmente é mais pesada, é mais pesarosa, e eles vão festejar, porque para eles é uma grande festa, porque toda partida, ao mesmo tempo, é uma chegada. Uhum. Então, tem muita mais beleza nas coisas do que a gente imagina. A gente carrega as coisas de um peso que elas não têm.
o corpo, às vezes, ele é um fardo terrível de carregar. Ele nem sempre é tão bacaninha. Porque a gente também não trata ele tão bem assim, então, às vezes, ele se torna uma coisa complicada, difícil, e tu pensar assim, não vou sentir mais frio, não vou sentir mais calor, não vou ter que pagar mais DOC, o Serasa não vai me ligar mais. Beleza! Tô no lucro! E fiz algumas coisinhas bacaninhas ao longo da minha trajetória, mas tá mais do que bom. Então, o que é o ruim e o que é o bom? É uma questão de interpretação, de abordagem. E a sorte e o azar estão muito estigmatizados dentro disso na sociedade. O João, ele fez uma pergunta, assim, logo no começo da nossa live, que ele falou assim, até que ponto, assim, o nosso estado, tipo, eu tô num tempo, assim, tô num momento muito, assim, de um azar atrás do outro, porque eu tô muito triste. Isso atrai, será? Não azar, mas se esse nosso estado anímico, ele influencia em sorte ou em azar. Tipo, eu tô feliz, tá acontecendo tanta coisa boa e tá vindo coisa boa. Ah, não, eu tô triste, só tá chegando coisa ruim. Como que é isso? Isso existe? Isso influencia o meu estado triste? Ele vai influenciando outras situações, assim? O meu estado feliz também traz outras coisas boas? Isso chega a influenciar, assim? Penso o seguinte, eu sou um cara que não tenho habilidade manual nenhuma. Se me dá qualquer coisa de marcenaria, eu vou destruir meus dedos. E não vou conseguir fazer nada que preste. Eu na vida. Mas na tua família tem muita gente boa nisso. Sim. Isso. Morro de inveja no bom sentido. O que o cara faz? Ele tem que botar um prego na parede para botar um quadro. Então ele pega o martelo e vai devagarinho, porque o cara sabe que não é bom no negócio, não vai quebrar os dedos. Ele vai devagarinho. Mas como o cara é ruim mesmo, tipo eu, que sou campeão de fazer isso, toca ali uma bordoada no dedo. Aí eu fico irritado. Mas não vou parar, porque eu quero botar o quadro na parede. Aí eu começo a bater de novo. Só que, nesse nosso desequilíbrio emocional, eu começo a bater no prego da mesma forma que eu bati na primeira vez. Uhum. Então, a chance de eu bater de novo no meu dedo não só é igual, como aumenta, porque não só estou usando a mesma estratégia, como eu estou mais irritado. E nesta irritação eu fico mais impulsivo, presto menos atenção nas coisas, e olha eu batendo no dedo de novo. Só que aí a gente... Não, então eu tenho que melhorar isso aqui. Qual é a minha técnica maravilhosa de conseguir pregar o prego na parede? Eu vou bater com o triplo da força que eu estava batendo nas 2 primeiras vezes. E aí eu estraçalho meu dedo. E aí eu digo, mas que azar desgraçado. Não. Eu não fiz uma revisão do meu processo. Por que não deu certo da primeira vez? Eu estou fazendo alguma coisa que não está. Vamos tentar, pelo menos, de uma maneira um pouquinho diferente e revisar o meu processo. Eu sei que eu estou irritado, mas vamos revisar o processo. Atitudes iguais, resultados iguais. Então, rever o teu procedimento. Por mais irritado que tu seja, dá uma volta, desanuvia. Eu acho uma das melhores passes que tem a tomar banho. Para mim, funciona tri bem. Não aquele banho rapidinho de obrigação, mas aquele banho assim para tu jogar os podres para fora. O bom no banho é que tu pode pensar todas as podridões da face da terra. Sabe por quê? A matéria que melhor absorve energia, pelo menos segundo relatos espíritas que a gente tem, a matéria que melhor absorve energia é a água. Só que tu tá exalando energia negativa, por isso que o banho é bom. Mas fala palavrão, fala tudo que é ruim, porque a gente não é santo, tem uma hora que a gente tem que botar para fora. E o banho é ótimo para isso. E a água corrente vai pegar aquela energia e manda embora. Pega aquela energia, manda embora. Tu vai te sentir exausto, cansado, mas pelo menos tu não vai estar carregado e pilhado daquela coisa ruim. E pronto, saiu. Agora vamos de novo para o seu prego. E vamos de um outro jeito. Deu o primeiro jeito, tem o segundo jeito, vamos fazer de um terceiro jeito.
e aí aos poucos tu vai conseguindo. Então, foi uma questão de sorte, foi uma questão de azar, foi uma questão de administração de raciocínio, administração de emoções, para não se repetir. Na repetição, a gente erra do mesmo jeito. E a gente é muito orgulhoso para dizer errei. Porque, na realidade, o erro ele pode ser uma pesquisa. Eu gosto muito da parte das artes, porque a gente aprende que em arte não existe erro. Eu estava vendo, acho que faz uns 2 dias, não sei o que me deu na cabeça. Eu gosto de pesquisar coisas ligadas à cultura, e eu comecei a ver, quem tem inglês bom, é bacana de ver, tem vários documentários sobre um diretor de cinema, que antes foi dançarino e coreógrafo, chamado Bob Fosse. Ele dirigiu o Cabaré, e dirigiu uma série de filmes, o All That Jazz, o Show Deve Continuar, tem uma série de coisas legais dele. E ele foi conhecido principalmente como coreógrafo e como diretor de cinema. E disseram, escuta, uma das tuas marcas registradas nas tuas coreografias é o chapéu. Praticamente todas as tuas danças têm um chapéu, mas o chapéu não é um adereço fixo de cena. Tu brinca com ele, tu joga com ele, tu faz que cai, mas sempre tem chapéu em todas as tuas coreografias. Por que isso? Aí ele disse, porque desde muito cedo eu fiquei calvo. Ele usou aquilo a favor dele. A favor. Nossa, que interessante. Isso eu acho maravilhoso da arte, não existe erro. Tu incorpora a coisa e transforma numa coisa legal. Tem um outro cara que é da área da música, um produtor, trabalhou com o U2, David Bowie, é um cara chamado Brian Eno. Ele queria botar um coral de crianças numa música dele. Coisa mais fácil que tem de fazer. Vai naquelas igrejas, presbiteriana, evangélico, o que quer que seja, e tu já tem aqueles corais tudo certinho das crianças, fazendo tudo prontinho. Ele disse, não, eu não quero isso. Eu quero crianças cantando como crianças. E ele pegou crianças normais, botou na música dele, e as crianças cantam de maneira desafinada. Mas é tão lindo de tu ouvir as crianças cantando com alegria, que o desafinado não importa. Num disco, não importa. Tu sente a alegria delas. Então, quando a gente aprende a incorporar, pode parecer às vezes que eu faço umas viagens que estou fugindo do assunto, mas na realidade, quando tu aprende a incorporar o erro, o azar, como parte da sorte, porque na criatividade tu joga com esse elemento e transforma ele no que tu quiser, tu ganha um jogo de cintura na vida. Agora, põe o carimbo de azar no troço, tu tá ferrado. Tu é uma vítima do destino. Então, a gente pode jogar com qualquer elemento e fazer dele uma coisa a teu favor. Tem que ir suar a camiseta, tem que ir atrás das informações. Mas tem como. Então, a questão é não carimbar as coisas como ruins. Porque sempre tem uma forma de redenção, sempre tem uma maneira de tu dar uma curva no destino. Os orientais chamam determinados procedimentos de queimar karma. Por exemplo, se tu falha com uma pessoa, comete uma atitude negativa com ela, e a pessoa desencarnou. Tu não tem como pedir desculpa mais para ela, tu não tem como falar com ela. O que eu faço? Aquela atitude que tu queria ter de positivo com aquela pessoa, tenha com qualquer outra pessoa. E tu tá queimando o teu karma da mesma forma. Porque a questão é o que tu fez, mais do que o que aquilo gerou em si para aquela pessoa. Porque, de repente, para a pessoa aquilo nem contou nada. Uhum. Então, é tu que tem que fazer o teu resgate. E o teu resgate é com uma atitude positiva. Então, transforma o teu azar em sorte. Dia 2, eu fiz isso com uma das coisas mais bestas do mundo. A gente tem que sair com a máscarazinha, tem que sair, eu saio com o meu óculos, e de vez em quando a minha máscara não está tão bem posicionada quanto deveria.
e eu fico com óculos embaçado para burro. De noite, levando o cachorro para passear e fazer o xixi e o cocô dele. Aqui tem umas ruas meio escuras na minha volta, e eu tava com óculos embaçado, tava escuro, o meu cachorro fez o cocô, e eu não achei o cocô do meu cachorro. Eu achei o cocô de um outro cachorro. Aquele tava na luz, o do meu não tava. Eu não tinha como achar. E quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o cocô do outro cachorro. Tá valendo como se fosse o meu, ou do meu cachorro. Pronto. E tem minha dívida, resgatei da mesma forma. Então, tipo, a gente faz o que dá na hora. E aí, tu desmistifica aquele peso, aquela culpa que a gente carrega, que é muito da nossa tradição cultural judaico-cristã, porque o cristianismo, ele é filho do judaísmo, tanto que a religião católica carrega até alguns rituais que eram originariamente dos judeus, e nem no judaísmo existe mais. Então é muito engraçado. E junto com isto veio o conceito da culpa. Porque, claro, lá antigamente era uma maneira de educar quando tu não tinha cultura. Era uma maneira de tu conduzir as pessoas para o bem. De uma maneira que não era ideal, mas era o que se tinha naquele momento. Então teve o seu papel ao longo da história. Mas hoje a gente não precisa mais trabalhar com culpa. A gente pode trabalhar com uma coisa chamada responsabilidade, que eu acho uma palavra muito menos pesada, muito mais tu te assenhora do teu destino, e tu joga com os elementos, tu não é escravo de coisa alguma que tu tenha feito de negativo. Daqui para frente eu vou ver o que eu posso fazer. Aprendo com a referência e faço diferente. E eu tô livre do azar e da sorte. Eu faço o meu destino. Eu entendo que às vezes com essas situações pesadas que a gente está vivendo, só que tipo assim, por um lado tem coisas que a gente não está podendo fazer. Sim, tu vai ficar com esse pensamento, que droga que tem essas coisas que eu não posso fazer, ou tu pensa, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer uma série de coisas que antes eu não tinha tempo. Está sobrando tempo para algumas coisas. Então, eu estou conversando com pessoas que fazia anos que eu não conversava. Eu estou tendo a chance de fazer isso. Então, se por um lado tem uma porta fechada, quantas se abrem? Mas se eu ficar na frente da porta fechada, é claro que eu vou me sentir mal. Trabalha com aquelas que tu tem. É impossível que essa sensação que a gente tem de azar, de que o mundo fechou todas as portas para mim, mas olha o tamanho do mundo. E olha o complô que estão fazendo contra a tua pessoa. Tu tem um cara assim, super importante para o universo. Que o mundo parou para dizer, ó, Deus, vamos fechar todas as portas para esse cara aqui, porque ele não é muito legal. É muita megalomania da nossa parte achar que existe um complô neste nível. Então, não deu naquele momento aquela porta, volta mais tarde. Não estou dizendo que vai ficar fechada por resto da vida. Trabalhe agora com aquelas que estão abertas e vai jogando dentro disso. E é esse jogo de cintura que a gente tem dificuldade, porque a gente polariza demais o mundo no certo, no errado, e que quem está certo é o partido A, quem está errado é o partido X. É muito fácil criar vilões e mocinhos, mas o mundo não é feito disso. Seria mais fácil, talvez, de gerenciar, mas a verdade é que é tudo misturado. Nós somos, ao mesmo tempo, os nossos salvadores e somos nossos carrascos. E a gente tem que entender que os dois estão dentro de nós. E tem que saber jogar com isso. Exatamente. Deixa eu ler até um comentário aqui. A Gisele, colocou lá em cima também falando sobre o banho, né? Que o banho realmente é uma terapia de cura. E também, eu ia te perguntar se até o dormir também, assim, tu tá até à tarde querendo ali escrever ou fazendo uma ideia, pensando numa ideia. Aí por várias vezes, eu larguei tudo e fui dormir. Não, eu vou dormir. E aí, quando eu acordo no dia seguinte, parece que assim, ó, é isso aqui. Parece que veio assim em sonho, ou parece que a mente só precisava relaxar mesmo. E aquela ideia que eu não tive durante assim, o dia inteiro de compromissos, eu tive assim logo na primeira hora da manhã, quando eu tô descansada. Assim, a parte ali de dormir também me ajudou bastante.
quando eu estava já esgotada, não vinham ideias, ou as coisas não estavam dando certo. Aí fui lá, dormi, não vou parar com isso agora. Acordei e outra pessoa, assim, outras ideias, outros pensamentos. O objeto perto demais do teu olho, ele perde o foco. E é isso que a gente tenta fazer quando a gente sobrecarrega uma coisa para ter uma solução. A gente coloca o objeto mais perto do olho, só que a gente esquece que ele perde o foco. A gente acha que vai olhar melhor. Então, o que a gente faz? A gente cria uma distância tal que o objeto não esteja nem tão longe e nem tão perto, para que tu tenha uma visão razoável dele. Quando tu abandona esta coisa de ter que achar solução, tu dá o espaço. Quando tu dá o espaço, tu permite que outras informações do teu próprio inconsciente venham à tona ao natural. Mas tu estava querendo tirar coisa na seca. E às vezes tu tem que te afastar daquilo. Mas durante o sono, tu pode inclusive pedir inspiração. Tu pode fazer um sono direcionado. Olha, eu vou dormir agora, eu preciso de uma solução para uma coisa que eu tenho que resolver amanhã. Eu não sei como lidar com isso. Eu sei que, de repente, eu mesmo posso estar sendo o meu próprio obstáculo. Então, eu vou tentar, na medida do possível, abrir a minha cabeça para as possibilidades. E se vocês puderem e eu tiver mérito suficiente, vocês me ajudem durante o sono, para que eu possa tentar encontrar essa resposta. Então, assim, tu não está fazendo uma evocação de nenhum espírito específico, nem nada nesse sentido. Tu está pedindo auxílio. E eu te digo que na maioria das vezes ele vem, seja através do plano espiritual, seja através do teu próprio inconsciente, que às vezes já tem a resposta, só que tu está olhando para a direita e o negócio é na esquerda. E a gente tem só que se distanciar um pouco da coisa. E ajudou bastante já em vários projetos, em várias ideias, e também até para o dia assim, ruim, um dia pesado, um dia cansativo, e aí eu tenho que pensar em outra coisa. Aí o sono resolveu muito, o sono resolveu ali pedindo, né? Aí acorda e outras ideias, outras... Esse cara que eu te falei, o Brian Eno, que é produtor musical, ele foi contratado para fazer o primeiro disco dele, ele foi para o estúdio, não tinha nenhuma música composta e não conseguiu criar uma música sequer. Entrou em pânico, porque eu tenho que fazer um disco, está no contrato, eu estou usando o estúdio, estão gastando dinheiro e eu não tenho uma música sequer. E não sei como criar, não tenho método, não tenho... Até porque ele não era músico profissional. Aí ele chegou e criou uma coisa que se chamam as cartas de estratégias oblíquas, que são cartas que te dirigem o pensamento para coisas que não tem nada a ver com aquilo que tu está fazendo. Cartas que dizem coisa, cada uma dá um conselho, e tu é obrigado a seguir o conselho da carta que sair. Coisas do tipo, abandona a ideia principal e te atenha a um detalhe. Faz a coisa 3 vezes mais lenta. Ou faz a coisa com outro objeto. Coisas bem gerais que servem para qualquer coisa. E quando tu quebra o paradigma da tua ideia, porque quem cria o obstáculo é o nosso racional, nunca é o inconsciente. O nosso inconsciente é infinitamente mais inteligente que o nosso racional. Só que o racional acha que sabe tudo. Então ele quer te botar numa estradinha bem quadradinha e bem certinha, porque ele já sabe que deu certo antes. E aí o inconsciente, ele tem a sua própria lógica. E quando tu quebra a lógica da razão, tu dá chance do inconsciente ter voz e se meter no meio da história. Ouve tuas emoções, abandona as regras que tu mesmo criou e que não são garantia de nada. Podem ter funcionado num projeto anterior, mas não quer dizer que vão funcionar nesse. Só que a gente se agarra em caminhos que já deram certo, como se fossem talismãs de sorte. A gente se agarra em mecanismos de defesa do ego. A última vez que eu tive um problema, eu fiz de conta que nada estava acontecendo comigo. Fechei os olhos, pensei em outra coisa. Funcionou. Vou usar isso aqui todas as vezes. Não. Depende da situação. Quem manda é a situação, não é? Mas a gente cria esses talismãs, essas coisas, e se agarra nisso como se fosse uma garantia absoluta de qualquer coisa. Não é.
E tu não ganha, na realidade, insegurança quando tu admite isso. Tu simplesmente permite que outras coisas possam te auxiliar. É estar alerta para o que aparecer. Sempre vem respostas. O problema é sempre uma ausência de informação sobre como lidar com aquilo. E tu quer lidar com os jeitos antigos, e os jeitos antigos nem sempre vão te atender. Mas eu vou abandonar esses meus talismãs, essa minha segurança emocional? Se não está te servindo para nada, joga fora. Pega outra coisa, aprende. Mas aí é que está o nosso defeito. A gente usa as coisas como segurança emocional e não são. O jogo, Não, essa coisa de jogo de cintura ajuda muito. Sim. Não, aí, como a gente estava falando dessas soluções fáceis, né? Que a gente pega só o que é muito fácil, que dá para fazer. Se tiver que, assim, pensar muito, ou, assim, criar outra maneira, já é, assim, da preguiça, ou, eu não acho que eu não vou conseguir. E aí vai sempre na solução fácil. Se aquilo funcionou, eu vou seguir naquela parte ali. Um músico chegou pro David Bowie e disse assim: eu não sei se eu lanço um disco solo ou se eu volto para minha antiga banda. O que tu acha que eu tenho que fazer? Ele chegou e disse: o que é mais difícil para tu fazer? Ele disse: voltar para minha antiga banda. Então é isso que tu tem que fazer. Tu tem que te desafiar naquilo que tu não sabe fazer e não ir no lugar comum. O bacana do David Bowie é que se tu ouve um disco, tu não tem a menor ideia do que vai ser o disco seguinte. Uhum. Ele compõe sempre do mesmo jeito, mas usa elementos completamente diferentes para aquilo virar uma aventura, para se tornar algo novo, que vibre. E se não tiver isso, que graça tem viver? Tu vai ficar naquela ilhazinha do teu símbolo de segurança, te vitimizando no azar, ou dizendo que o outro é que é sortudo. São elementos da imaginação da gente. Onde é que está a prova dessa sorte, deste azar? A pessoa estava no momento correto, no lugar certo, mas ela estava preparada para aquilo. Isso é que a gente tem que contar. Não adianta nada tu ter a oportunidade no momento certo se tu não estiver preparado. Então te prepara para ter a oportunidade, para que quando ela vier, tu esteja pronto para pegar ela com unhas e dentes. E isso é o que a gente não faz. Eu quero um homem perfeito, uma mulher perfeita para mim, que tenha, sei lá, quilate 10. Que quilate que tu tem mesmo? 1, 2. O cara vai olhar para ti, a guria vai olhar para ti e vai dizer: mas tu nem é da minha tribo, criatura. Então, tu tem que tentar te elevar ao nível daquilo que tu deseja. Isso é o que ninguém faz. Eles querem pronto. Uhum. O pronto não tem valor. O pronto tu desperdiça. Então, tu tem que chegar e dizer: eu vou estudar, eu vou me preparar para merecer, e aí, quando eu estiver pronto, aquilo chega para mim, ao natural. Mas se eu ficar parado esperando a sorte e o azar, desculpa, mas não vai vir nunca. Muito bom. Paula, a gente tem 8 minutinhos, esse assunto é ótimo, que vai, né? É maravilhoso. Uhum. Eu vou ler um recado que a Renata deixou aqui, para te também deixar algum conselho, algumas dicas finais, também falar alguma coisa que eu não perguntei sobre esse tema. A Renata colocou assim, que ouviu da Babi, dos Amigos da Luz, que se tu não sabe qual a tua missão na Terra, ame, simplesmente ame, né? Isso eu achei muito bonito que ela falou. Deixa eu ver mais aqui. Muitas pessoas concordando, né, com o que você disse sobre a distância regulamentar, sobre dormir, ali deixar se distanciar das coisas para que elas cheguem, né? Não ficar forçando uma situação. Então, eu vou deixar esses minutinhos para ti falar complementar, assim, da forma que você quiser sobre esse assunto, que foi muito bem discutido. Olha, eu levei vários tapas na cara que
com a pressa, com esse imediatismo, tudo, por causa que o mundo acaba te deixando assim, né? Tu fica, me tornou muito mais ansiosa, né? Principalmente o fato da pandemia e de não saber quando que as coisas vão voltar ao normal. Então, essa minha ansiedade, ela aumentou muito nessa parte, assim, de não ter certeza quando eu preciso de uma data para começar, eu quero saber quando que vai terminar, e isso aumentou muito, né? Então, queria assim que tu finalizasse para a gente falando, né? Agora, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está mais assim triste ou talvez mais tentado a pensar no azar, em coisas relacionadas a esse sentido. Qual dica assim que tu fala, não só para os pacientes, mas também para as pessoas que te procuram? Existe uma técnica, quando eu fiz meu curso de teatro, que acho que deve valer, porque é Stanislavski, isso aí se usa sempre. Quando tu quer fazer um personagem nervoso, ansioso, uma das técnicas que tem, às vezes a gente vê o pessoal fazendo na novela, acelera a respiração. Respiração curta e rápida. E tu começa a gerar no teu corpo ansiedade. E aí tu começa a entrar dentro do ritmo do personagem ansioso. Se isso funciona para criar ansiedade, por que tu não pode fazer a respiração contrária para te gerar calma? Toda rua é via de mão dupla. E esse é um dos truques da vida. Usa isso a teu favor. Então, tipo, tô nervoso, tô ansioso, eu não vou ver a saída. Assim não. Então, respira lento, solta o pensamento, deixa o que tiver que vir, porque a gente estava caminhando muito cegos, a gente estava vivendo num ritmo que não é o ritmo da vida. Se tu for para o interior, tu vai ver que a vida tem outro ritmo. Não é o ritmo de Porto Alegre, muito menos de São Paulo. A vida começou a entrar no ritmo da linha de produção, que é um ritmo comercial, não é um ritmo humano, é um ritmo de produção de produtos. E acelera, acelera, acelera. Depois do computador e do celular, acelerou infinitamente mais. Isso fez com que a gente tivesse olhos e não visse, ouvidos e não ouvisse, tivesse uma vontade de falar muita quantidade de coisas, mas não dissesse quase nada que prestasse. E agora a gente está tendo a chance de olhar, de ouvir, de ponderar sobre o que vai falar. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Uma vez eu ouvi um curso, eu gosto de informações totalmente estapafúrdias, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Eu estava vendo um curso de bateria, e ele disse que o mais importante na bateria era o silêncio. Aí me deu um nó na cabeça. Mas tu tem um negócio de fazer barulho? Como é que o silêncio é importante? Ele disse, começa a fazer assim, uma mesma batida, o tempo inteiro, no mesmo ritmo. Chega uma hora, tô tão acostumado com a batida, que ela vira som de fundo. Vira parte da paisagem no fundo. Tu já não presta mais atenção no som. Agora, isso deve ter no teatro essa técnica também. Gera um silêncio. Cria expectativa. Gera tensão. E daqui a pouco uma batida só. Bastante silêncio antes, bastante silêncio depois. Isso se usa em técnica também de fala, de oratória. Tu quer que uma palavra, que é a chave do que tu está falando, seja captada? Diz a palavra com tranquilidade e para de novo. Não tem que ficar que nem caturrita. Isso é da nossa ansiedade, mas não precisa. Eu acredito sim que a sabedoria suprema de tudo seja o amor, enquanto compreensão de mundo e que tudo está interligado. Eu acho que essa pandemia está dizendo isso para a gente. Todos estamos interligados, quer gostemos, quer não. É inevitável. A atitude de um influencia sobre o outro. Então, é hora da gente aprender que racionalmente a gente tem que conduzir a nossa emoção para essa responsabilidade de conexão entre todos. E o nome disso é amor. Mas isso significa o quê? Muito bonito falar vamos amar. Mas como é que eu faço isso?
com licença, por favor, muito obrigado. O que tu disse foi importante para mim, eu consegui tirar uma coisa boa disso. Obrigado pela oportunidade da gente ter tido esse encontro. Qualquer coisa que te ponha no eixo da onde tu tá, na hora em que tu te encontra, e naquele momento dá o teu melhor. E pega as tuas porcarias e deixa de lado, que não tem importância. E foca nisso. Só isso. E tu já tem a razão de viver. Muito obrigada, Paulo. A gente está com 20 segundos, encerrou assim, ó, perfeitamente, mas quero te agradecer a presença. O Instagram vai nos derrubar daqui a pouquinho, mas muito obrigada, foi bem esclarecedor para muitas pessoas também que participaram da live. E sábado agora vai ter na visão do Espiritismo, né? Sorte e azar, como é que fica nessa parte, né? Mas muito obrigada, Paulo. Espero te reencontrar em uma outra live. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença.